Neste vídeo de hoje eu gostaria de relatar um caso a todos vocês que me afetou muito. E não é a primeira vez que eu venho aqui ao YouTube relatar casos de injustiça envolvendo a minha pessoa. Já fiz outros vídeos demonstrando que já fui vítima de absurdos esses que jamais tiveram alguma resposta. Eu simplesmente tive que absorver tudo calado e seguir em frente. Quem é que não se lembra do vídeo que eu fiz falando que em 2020, na época de pandemia, fui ameaçado pela minha própria família por uma coisa que eu nem fiz. Eu, meu pai e meu irmão estávamos assistindo a um programa regional chamado Alterosa Alerta. E nesse programa estava mostrando um caso ali de feminicídio, onde um homem havia assassinado uma mulher. E aí nesse programa eles fizeram questão de colocar um delegado para comentar todos os casos. Claro, da forma mais burocrática e imbecil que você possa imaginar. Esse delegado, ele é apelidado de A Lei. O nome dele é Márcio Lobato. E eu o considero uma pessoa totalmente incompetente, ineficaz no que faz, mas ainda assim uma pessoa que merece ser muito bajulada. Haja vista que no Brasil, quanto mais incompetente uma pessoa é, mais ela merece ser prestigiada. Mais ela merece um cargo de prestígio. Então estava lá o seu delegado, chamado de A Lei, sentado nessa cadeira, e dizendo o seguinte: não, porque nós precisamos fortalecer as nossas leis, precisamos aí dar mais aval para as autoridades policiais agirem, etc, etc. E aquela baboseira que a gente sabe que não funciona bem. Nesse momento eu decidi comentar. Já vista que eu estava ali com meu pai e meu irmão, decidi comentar sobre a reportagem que havia acabado de ser transmitida. E eu disse o seguinte: olha, esse delegado não sabe de nada. Porque seria muito mais prático, e ele sabe bem disso, seria muito mais prático você colocar uma arma de fogo para as pessoas se defenderem, tanto homens quanto mulheres. Essa é uma ação prática, real, que funciona em qualquer país e você vê que a lei do armamento impera. O número de assassinatos, o número de crimes é sempre muito menor. Quando eu disse isso, minha família já partiu para a ofensa, mas para a ofensa, aquela ofensa pessoal para diminuir mesmo. A época, era ali um período de pandemia, onde todas as pessoas, praticamente, todas não, uma grande parcela das pessoas estava ali sofrendo com desemprego, com a falta de recursos, com as medidas autoritárias, inconstitucionais, por exemplo, o impedimento de você poder ir e vir onde quiser. Todo mundo estava sendo vítima desse período, mas muitas pessoas também acredito que estavam sofrendo muito mais do que o restante, do que a maioria, especialmente aquelas que estavam sofrendo com desemprego. Já visto que muitas foram demitidas. E aí eu ouvi coisas assim: você é um inútil, você nem emprego tem, você é um zero à esquerda, não te considero como filho. Aquelas coisas todas que eu já estou acostumado a ouvir do meu pai desde criança. Você é um desperdício, eu
Eu me arrependo muito de você ter nascido, aquelas coisas todas que eu cansei de ouvir. E eu quis responder, né? Porque eu não sou uma pessoa de ferro. Infelizmente eu nasci assim, de carne e osso, porque quem dera se eu fosse de ferro, mas eu não sou. Eu ouvi todo tipo de absurdo, mesmo eu sendo um filho que não dá nenhum pingo de prejuízo ao meu pai. Não bebo, não fumo, não ando com pessoas erradas. Eu nunca deixei o meu pai dormir com preocupação. A ele eu dou toda a honra do mundo. Mas ainda assim eu ouvi todas essas coisas e eu me chateei. Nesse momento eu peguei e saí da sala de estar e fui em direção ao meu quarto. E eu ouvi coisas do meu irmão, que já tinha acabado de entrar na PM, assim como meu pai também é policial. E eu ouvi coisas do seguinte, tipo: vou chamar a viatura pra você, pra te arrebentar na porrada, você vai sair daqui preso. Eu juro pra vocês que eu não tinha feito absolutamente nada. Quando eu cheguei em frente à porta do meu quarto, eu comecei a socá-la. Porque a raiva tinha me consumido e eu juro que eu fiz aquilo pra não acertar ninguém. Porque eu já estava pra lá de nervoso, eu já tinha me sentido pra lá de injustiçado. Eu tinha esmurrado a porta inteira. Peguei e saí de casa. Falei, eu vou sair de casa porque senão eu vou acabar atingindo alguém. Quando eu vi a porta de vidro bem na saída da casa do meu pai, foi como se o meu corpo tivesse agido no automático. Meu braço atravessou a porta de vidro e no momento que eu retirei o meu braço, saiu jorrando sangue pra tudo quanto é lado. Como se fosse uma mangueira aberta jorrando sangue. E nesse momento eu percebi, eu morri. Agora sim, adeus. Tudo por conta de uma injustiça. E aí, meu pai e meu irmão ficaram aflitos, né? E eu falando, olha, me leva no hospital, porque senão eu vou morrer. E aí meu irmão pegou o meu carro às pressas, me levou à UPA, né? E quando eu digo às pressas, eu ainda tive que pedir para que ele acelerasse, porque ele não estava entendendo o tamanho da gravidade da situação. Cheguei à UPA, tive que descer do carro sozinho mesmo, né? Enquanto meu irmão teve que procurar vaga. E você pensa numa pessoa vazando sangue, jorrando sangue sem parar, em pé, correndo para dentro de uma UPA, descalça, só de camiseta e bermuda. Quase 5 minutos esperando sem atendimento, porque as enfermeiras estavam ali aflitas também, porque nunca tinham lidado com aquela situação. Depois de 5 minutos ou mais, apareceram as pessoas ali, os responsáveis, né? Apertaram uma faixa contra o meu braço, colocaram várias gases e dali me direcionaram ao Hospital Resoleta Neves. Entrei numa ambulância, que era uma Fiorino, que mal me cabia ali dentro, e fui em direção ao Hospital Resoleta Neves. Lá eu recebi atendimento, fui levado para uma sala de cirurgia. Não foi às pressas, tá? Eu fiquei mais de 1h30 esperando na sala, no leito, esperando ser transferido para a sala de cirurgia. O hospital estava lotado. E daí aconteceu tudo aquilo que eu não preciso contar aqui, como foi a cirurgia, etc e tal. Mas eu posso contar para todos vocês o que aconteceu depois dali. No dia seguinte, o hospital me liberou, me deu alta, fui para casa. E chegando em casa,
era clima de festa, porque era aniversário da minha irmã mais nova. Fizeram uma festa. E eu lá com o braço todo enfaixado, mexendo apenas o braço esquerdo, usando ali uma tipóia. E ainda assim, cara, eu vejo que eu não sei de onde eu tiro tanta bondade no meu coração. E ainda assim eu estava ali ao lado da minha família. Lembrando que eu passei a noite no hospital, o dia no hospital, que o acidente com meu braço foi por volta de meio-dia, eu virei lá à noite no hospital e ninguém tinha ido. Ninguém foi me visitar. Só no dia seguinte, meu irmão foi me buscar, me levou para casa de moto. E aí, fiquei deitado na minha cama, dormindo até que chegou o momento da comemoração do aniversário da minha irmã mais nova, que na época estava completando 27 anos de idade. E aí, os meses seguintes, eu precisei fazer fisioterapia. Só que o SUS não tinha vaga. Então, eles quiseram marcar minha fisioterapia para 4 meses depois. Vocês imaginam uma pessoa que teve o nervo mediano afetado, né? Tendões cortados, veias, etc, etc. Com a mobilidade afetada, né? Precisando urgentemente de fisioterapia. A pessoa a quem eu tive que recorrer foi o meu pai. Ele pagou uma fisioterapia para mim, mas eu fiquei uma semana com um fisioterapeuta particular, que cobrava R$100 o dia. Uma semana. E depois eu tive que ouvir a seguinte coisa do meu pai: eu não vou pagar fisioterapeuta para você mais. Eu tinha lhe respondido uma coisa que deixou bem chateado, que foi o seguinte: olha, você me motivou a fazer aquilo. Foi você. Você me ameaçou de chamar a polícia pra mim. Você me rebaixou a nada. E agora tá vendo a minha situação aqui e simplesmente não tem um pingo de remorso. Tanto meu pai quanto meu irmão. E realmente não tinha ninguém com remorso. Nem a minha própria mãe, que já é divorciada do meu pai desde 2016, fez questão de sair de sua casa para me ver. Não foi me visitar. E aí eu passei os meses seguintes fazendo a minha própria fisioterapia. Então eu pegava os materiais que tinha em minha casa para testar minha sensibilidade, para ver se melhorava, para ver se voltava. Mas infelizmente a minha sensibilidade no braço direito vai ficar afetada para o resto da minha vida. Infelizmente. Eu consegui voltar os meus movimentos, né? Eles ficaram quase que perfeitos. Mas por conta da sensibilidade eu sinto muita dificuldade. Especialmente porque eu tenho muito medo de mexer com coisas quentes demais. Eu tenho que ficar 200% atento em relação a tudo. Às vezes eu posso estar escorado no lugar e tempos depois eu vejo que meu braço ali machucou e eu nem percebi. Cara, a minha vida foi terrível. Esse momento aí também, nesse período de 6 meses, eu fiz fisioterapia sozinho. Ninguém da minha família foi lá me ajudar, né, a mexer os brinquedos para melhorar minha mobilidade. Ninguém. Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era aquele peso muito grande de ter que aceitar isso pro resto da minha vida. Um acidente que foi grave. E ao mesmo tempo que eu acordava, eu já ia em direção ao terraço da casa do meu pai e fazia os exercícios de fisioterapia que eu mesmo elaborei. E aí chegou no dia que eu tive que voltar ao médico, cirurgião, neurocirurgião, e aí ele perguntou como que eu estava. Ele mandou testar a minha mobilidade, olha, mexe esse dedo, faz isso, faz aquilo. E aí ele falou, olha, perfeito, ficou perfeito. Parabéns pela fisioterapia,
você pode voltar para casa. Eu me lembro que eu cheguei em casa, eu me danei a chorar, porque eu tinha sentido como se Deus tivesse feito um milagre para mim. Eu agradeço infinitamente a Deus por eu não ter perdido meu braço e por meus movimentos terem voltado quase que 100% ao normal. Lembrando que foi um acidente que quase me tirou a vida. Mas o que mais me deixou angustiado foi essa falta de amor da minha família, que daquele momento em diante eu consegui compreender para toda a minha vida que eu não tenho familiares que me amam, que verdadeiramente me amam. Eu tenho pessoas que apenas estão ali para assumir uma responsabilidade, mas o amor ali não existe. Ontem aconteceu um caso que envolveu a sociedade, não foi a minha família. E por mais que tenha sido uma injustiça muito grande, eu acho que não me afetou tanto quanto esse acidente aqui. Porque outras injustiças por parte da minha família, eu já enfrentei muitas mesmo. Coisas assim que são inomináveis. Chegou ao ponto de você classificá-lo como um estado miserável e você considerar as coisas. Estado de miséria total. Eu já cheguei a esse ponto. Nesse caso de ontem, fui frequentar uma praça aqui, relativamente próxima à minha casa, já que essa praça tornou-se palco de enfeites natalinos, organizado pela própria prefeita Marília Campos, que é uma prefeita do PT. Mas sem levar isso ao caso, sem levar o caso da politicagem aí em questão, porque eu sei muito bem que esses enfeites, essa política do pão e do circo servem justamente para lhe garantir muito voto. Fui lá visitar a praça porque eu estava precisando mesmo encontrar pessoas mais novas para poder interagir. Eu não sou de Contagem, eu sou de Belo Horizonte. Então eu vim para cá no início do ano e não conheço muitas pessoas aqui. Até então não conheço muitas pessoas aqui, né? Minha vida é mais dentro de casa, trabalhando dentro de casa. E às vezes eu sinto falta mesmo, né, dessa interação social, porque isso, querendo ou não, faz parte da vida humana. Então nessa praça, passei a frequentá-la essa semana, conheci algumas pessoas, fiz amizade ali com algumas pessoas, especialmente com aquelas que gostam de praticar atividade física, assim como eu. Então eu peguei esse costume de frequentar essa praça aí por volta desse horário, do final da tarde até o final da noite. É um período bom para treinar, bom para conversar com pessoas novas. É uma praça aberta, não tem cobertura, não tem nada. Então eu senti que seria mais viável frequentar essa praça nesse horário. A Boticário decidiu patrocinar o Natal nessa região, né? E a gente sabe muito bem que a Boticário é mais uma empresa que faz parte, vamos dizer, daquelas 10 ou 5 principais empresas que dominam todo o mercado, né? Tem um nome certo para isso, né? Não é monopólio, entre aspas, é um monopólio, mas são como se fossem 5 irmãs que dominam todo o ramo do comércio. Tem as empresas corretas, não tem? PepsiCo é assim, a Unilever é assim. Tem várias empresas, né? Várias que eu digo assim, as mesmas, mas que dominam todo o ramo do mercado, de comércio aí, de mercadorias, de produtos,
São 5 ou 10, eu não me lembro ao certo. E a Boticário faz parte aí dessas empresas que tem pautas que são pautas globalistas, pautas perversas, pautas cruéis mesmo, bem aquelas que se assemelham à agenda da ONU 2030. Então você vê no próprio marketing da Boticário, você vê aquela imposição nojenta, né, de colocar, por exemplo, um casal de homossexuais se beijando, né, e isso para todo mundo assistir, crianças, mulheres, homens, idosos, por aí vai, em horário nobre. Né? Quem é que não se lembra aí da crítica que foi feita na Boticário nessa questão? Né, o boicote que sofreu e depois tentou moldar, né, a sua forma de fazer propaganda. E a Boticário tá lá patrocinando esse Natal aqui, o Natal, né, aqui em Contagem. E também em outros lugares do país, se eu não me engano, em São Paulo também está fazendo, né, promovendo todo esse espetáculo. Nessa praça em si que eu passei a frequentar, eles instalaram inclusive um carrossel gratuito para as crianças poderem desfrutar, usufruir. E eu decidi me sentar em frente a esse carrossel, né? Porque o carrossel para mim ele tem um significado muito importante. Para quem já é inscrito nesse canal sabe que eu já fiz muitos vídeos relatando aqui a minha infância. Eu decidi investigar quase tudo da minha vida para deixar a limpo, para passar a limpo. E foi o que eu fiz aqui no YouTube. Eu fiz questão até de ir atrás dos meus materiais escolares. Eu tenho todos aqui guardados comigo. Eu tenho inclusive os meus primeiros cadernos. Os primeiros cadernos da minha vida. A primeira vez que eu peguei um lápis para escrever, eu tenho aqui, né, em minha casa, guardo tudo. Tenho todo o meu material desde a época que eu entrei no maternal até o meu último dia no ensino médio. Tem também os meus materiais de faculdade, porque eu acredito que a infância seja um momento crucial na vida de um indivíduo. Importantíssimo, tá? Como se fosse ali o período, a fase em que ele vai desenvolver maldades que vão servir para a vida toda. Equilíbrio, né? Coordenação motora, esperteza, inteligência, tudo isso vai de acordo com a infância. Eu acredito nisso, de verdade. Não adianta você pegar ali um Enzo, né, criado em apartamento, né, criado em condomínio, que diz que sabe sobre todas as técnicas do mundo, todas as técnicas para você viver em sociedade, se ele não sabe de fato o que representa a vida experimental, a vida prática. Né? E no meu caso eu tive experiência até demais. Então se você perguntar, poxa Lucas, você fez isso, você fez aquilo, você já fugia de casa, você já deu trabalho para os seus pais quando criança, né? Aprontando e tal, e aprontei de tudo que vocês podem imaginar, de tudo mesmo, aprontei de tudo, né? Mas desonra, graças a Deus, eu não dei, mas aquela apronta, típica de criança, isso tudo eu fiz. Fiz até mais do que a maioria. Mas o carrossel, ele tem um significado muito importante para mim, porque ele me remete aos tempos que eu tive com os meus pais, que foram bem exclusivos, bem únicos, frequentando o Parque Municipal de Belo Horizonte. Eu tenho fotos, vídeos aqui no canal dentro do Parque Municipal, e toda vez que eu piso naquele parque, eu sinto, né, uma nostalgia muito grande. Uma coisa que jamais vai poder voltar. Então o carrossel é meio que aglutinação desse sentimento. Então eu fico lá admirando, né? Fiquei admirando esse carrossel nessa praça a semana inteira. Essa semana eu não tive serviço, eu trabalho como autônomo e sob demanda. Eu trabalho para a Ambev, né? Mais precisamente para uma startup que é coligada com a Ambev. E essa semana eu não tive demanda. Então eu aproveitei para
ficar em casa, poder sair, distrair um pouco. Isso, inclusive, por recomendação da minha própria mãe. E aí, em frente a esse carrossel, eu vi uma criança vendendo doce. Então, você imagine só o choque que veio pra mim na hora, né? Uma criança que poderia estar lá desfrutando de um carrossel, assim como todas as outras crianças ali acompanhadas de seus pais. Uma criança vendendo doces sem acompanhamento de responsável nem nada. Estava lá sozinha vendendo doce e todo mundo rejeitando o seu trabalho, né? E ele estava vendendo doces a R$2 cada. E eu vi aquela situação e realmente tem coisas que tocam meu coração. Eu olho e tudo isso, eu falei, poxa, um menino com 11 anos de idade, né? Depois ele falou pra mim a idade dele, 11 anos de idade, podia estar aproveitando a vida, aproveitando a infância, mas eu estava aqui trabalhando nesse sol quente, do lado de um carrossel, e o povo ainda sem um pingo de sensibilidade, não podia ali dar R$2 para o menino poder seguir em frente. E lembrando que trabalho infantil no Brasil é crime. É crime. Ainda que uma criança, né, ainda que tivesse uma criança ali no meio de uma praça, cercada de guardas municipais, simplesmente parados de braços cruzados, sem ter ali, né, a mínima decência, porque não tem decência, não tem honra, não tem moral, né? Não tem nem sequer competência para exercer a própria função, que é de guarda municipal. A guarda municipal tem que defender patrimônio, sim, mas em casos como esses aqui, a guarda poderia muito bem ir atrás da autoridade responsável pela criança. Mas não, simplesmente fica de braços cruzados. O que acontece? Eu fui lá, decidi ajudar o menino. Ô, menino, você tá vendendo doce aí, eu tô vendo. Você aceita Pix? Porque o único dinheiro que eu tenho aqui é Pix. Ele falou, não, eu não tenho Pix. Falei, eu vou tentar trocar o dinheiro ali pra você num ambulante mais próximo. Porque tinha vários ambulantes ali na praça, credenciados pela prefeitura. E eu disse, olha, eu vou passar ali, eu vou pedir a ele, a um desses ambulantes, para fazer a troca de Pix para dinheiro, e aí eu vou passar o dinheiro para você. E aí pedi para ele me acompanhar até um dos ambulantes, que ficava, eu juro para vocês, a uns 15, 20 metros do carrossel. No momento em que eu pedi pro menino me seguir, não encostei nele nem nada, eu pedi para ele me seguir, uma menina do carrossel, né, uma funcionária da Boticário, né, é sempre gente bosta, né, cara? É sempre do jeitinho mais bosta. Foi e gritou, menino, volta aqui, vem aqui. E aí mandou ele entrar no carrossel pela saída do carrossel. E aí ele entrou lá, né, usou o brinquedo, mas foi uma maneira de tentar me afastar dele. E aí elas mal sabiam do que se tratava. E eu esperei o menino sair do brinquedo, eu já tinha trocado o dinheiro lá com um dos ambulantes, que aceitou a trocar o dinheiro, né, o Pix pelo dinheiro. Eu troquei por R$20, cara. O menino saiu do brinquedo, falei, ó, menino, ó, toma aqui R$20 pro seu doce. Ele falou, pode pegar aí. Eu falei, não, você pode ficar com o dinheiro. Você pode continuar o seu serviço aí. Aí o menino foi embora. E aí, poucos segundos depois, ele retornou. Eu fiquei sentado ali num banco de pedra, né, da praça, um banco curvo de pedra. Ele foi e retornou. Falou o seguinte, olha, moço, as meninas ali me falaram que não é pra eu andar com você. Porque diz que você tá vindo aqui na praça todo dia e que você pode ser perigoso, que não é pra te seguir. Isso é o quê? Uma difamação, não é isso? Porque atingiu a minha própria honra. Agora você imagine só, uma pessoa no meio de tantas funcionárias ali que obviamente vão criar uma bolha para se defender a si próprio. Então eu falei com o menino, ó, vamos ali no carrossel que eu quero tirar satisfação dessa história. Fui lá e perguntei, olha, por que vocês agiram assim? Qual foi o motivo aparente para vocês terem agido assim comigo? Qual foi o motivo do preconceito? E aí foi, né, as funcionárias agindo como se estivesse num filme da Disney, né? Fazendo caras e bocas, né? Aqueles remeleixos todos. Eu te falei alguma coisa por um acaso? Aquela coisa que você vê que é tipo de brasileiro, né? Que não tem nada de substancial dentro da própria alma, nem da própria cultura, que nem cultura tem.
né? E é por isso que trabalha ali como um merda de um funcionário da Boticário. Vai passar a vida inteira como medíocre, eu tenho certeza que vai. Eu não estou desfazendo da função dos outros, mas eu acho que muita gente merece a vida que tem mesmo, tá? Merece justamente por conta dessa pobreza de espírito. Me julgaram muito mal, sem nem mesmo saber o porquê que eu fiz aquilo, né? Eu decidi ajudar o menino, ajudar porque o meu coração, cara, por mais que eu seja uma pessoa que vem aqui no canal me indignar com um monte de coisa que acontece dentro da sociedade, dentro desse governo de merda, eu sou uma pessoa que ainda assim eu tento demonstrar o máximo de caridade possível dentro do meu possível. E me julgaram mal, que ele vai te fazer mal, que não sei o que, papapá. E as duas funcionárias cretinas lá começaram a agir, né, com muita injustiça sobre mim. E se fingindo de vítimas. Aí todo mundo se voltou contra mim. E aí veio funcionário da casa do caralho, que nem parecia lá em frente ao carrossel. Veio segurancinha, veio um monte de gente. Aí veio o guarda municipal. E queria ali, né, entender a situação. E falou comigo o seguinte: cara, já acabou a situação, você está tentando achar pelo em ovo. Foi isso que eu ouvi do guarda. Achar pelo em ovo. Mesmo eu estando diante de uma situação que ou pode não ser caluniosa, ou então, né, ou foi caluniosa ou foi difamatória. Né? Uma das duas coisas aconteceu ali. Mas o guarda simplesmente estava ali, de braços cruzados. E o outro também. O outro que estava um pouco afastado, analisando toda a situação, né? Todo mundo de braços cruzados. E aí eu disse o seguinte: olha, isso aí não pode acontecer, etc, etc. Que se vocês estão se sentindo tanto assim, por que não chama o responsável pelo menino? Falei até com o guarda: por que você vai lá e chama a mãe do menino responsável por ele? Porque ele não pode estar vendendo coisa que ele é criança. Eu simplesmente quis ajudá-lo. Agora vocês agiram com preconceito contra mim. E aí falou que eu estava tentando eliminar uma situação pela outra, porque eu queria causar confusão. Eu acho que em qualquer um nessa situação fica indignado. Eu lembro uma vez o professor Olavo dizendo o seguinte: que as pessoas que são alvos de injustiça geralmente tendem a se sentir culpadas. Eu não acho que isso seja 100% dos casos, não. Ele mesmo disse que não é 100% dos casos. Mas nessa situação eu acho que não tem como você se sentir culpado. Porque eu não fui com o intuito de prejudicar ninguém. Eu nunca saio da minha casa com o intuito de prejudicar alguém. Essas situações de injustiça faz parte da minha vida. Mas chega uma hora que você fica assim... Não tem como você aceitar calado, cara. Eu quis intimar a pessoa. Eu quis tirar a satisfação da história. E aí todo mundo se voltou contra mim. Não teve um para ficar ao meu lado. O guarda quis me mostrar um vídeo lá. Não, porque isso é muito comum na sociedade. Em adultos que saem sequestrando crianças. Né? E a menina simplesmente subentendeu que isso fosse acontecer. Subentendeu com qual motivo aparente? Por eu ser homem? Por eu estar usando... Era essa mesma roupa que eu estava usando aqui. Por eu estar usando uma roupa de treino? Foi isso que aconteceu? Ah, porque você frequenta a praça todos os dias. Ah, é? E as mulheres e os idosos que ali frequentam? Por que ninguém fala nada? E a criança que trabalha ali, que fez questão de tentar vender seus doces para outros adultos antes de mim, por que vocês não chamaram a atenção dos outros adultos? Que também poderiam ser potenciais sequestradores, estupradores, criminosos, pedófilos, por aí vai. Porque logo eu. E aí o que eu fiz, né? Eu acho que em qualquer um nessa situação faria do mesmo jeito. Liguei pra minha família. Minha família, ó, lavou as próprias mãos. Liguei pra polícia 3 vezes. 3 vezes. Fiquei esperando mais de 1h40 debaixo de chuva, porque eu não podia sair não podia sair do lado do brinquedo. Né? Eu fiquei ali ao lado do brinquedo o tempo inteiro esperando pela chegada da polícia. Na terceira vez que eu liguei, a atendente me disse que a polícia tinha ido ao local. E não tinha ido. Não foi, porque eu esperei ao lado do brinquedo, eu passei o endereço e tudo, a polícia não tinha ido. E tinha o meu telefone, tinha o meu nome completo, mas nada. Não me ligaram, não fizeram questão de ir lá. E aí eu aceitei, né, o fato da minha família ali ter lavado as próprias mãos, e eu voltei para minha casa, mais uma vez,
com uma injustiça que não foi solucionada. A atendente só falou comigo o seguinte, ó, registra um boletim de ocorrência no local mais próximo da sua casa. Mesmo eu não tendo o nome de nenhum dos funcionários ali envolvidos nessa injustiça, porque eu tinha lhes pedido o nome e eles falaram, eu não sou obrigado a passar, não sou obrigado a te passar o meu nome, não sou obrigado a me identificar para você. E eu voltei para casa assim. Agora pergunta se alguém se preocupou da minha família. Ninguém. Simplesmente lavaram as próprias mãos. Ah, porque não tem testemunha, porque não vai adiantar isso e aquilo, porque você é um contra os outros. Aceite porque a sociedade está assim, assim, assada. E eu vou falar para vocês, cara. Este país está louco. Louco mesmo. E pessoas como eu são tratadas como esquizofrênicas, como potenciais criminosas, como um perigo à sociedade. Sendo que o perigo maior está nas mãos das próprias autoridades que agem sobre a sociedade. Eu não acredito na minha justiça mais. Eu não acredito na justiça desse país. Eu não acredito na força autoritária do meu país mais. Em ninguém. Inclusive dentro das pessoas da minha própria família. Eu não acredito mais. Imagine só se o caso fosse diferente. Imagine se fosse ali uma agressão. Um homem agredindo uma mulher. Se não ia estar rodeado de viatura. Se não ia estar rodeado de gente. Não é isso? Mas quando é uma mulher contra um homem, ninguém faz questão de falar nada. De agir em prol do homem de jeito nenhum. E eu queria entender de verdade como que esses desgraçados têm aí a coragem de falar que o homem está em vantagem em relação à maioria. Quando tudo que a gente vê neste país são programas a favor da mulher, né? São campanhas a favor da mulher, leis a favor da mulher, tudo a favor da mulher, e o homem tido como um potencial criminoso para tudo. Vagões de trem especiais apenas ali para mulheres, né? Fazendo essa seletividade como se todo homem fosse potencial estuprador, criminoso e por aí vai. Agora, essa situação de ontem, sabe o que aconteceu com a criança? Nada. Ela pegou e foi embora. Pergunta se alguma autoridade que estava ali presente, né, guarda municipal, fez questão de ligar para o responsável da criança. Não, simplesmente mandou o menino embora. Ou seja, deixou ele realizar uma função que ele não pode realizar. Então, um país dominado por gente incompetente e louca, né? Eu já mostrei tantos motivos aqui que denota que o homem jamais esteve em vantagem em relação à maioria da sociedade. Os homens são o que compõe a maioria da população carcerária, a maioria da população de rua, a maioria dos desempregados, né? A maioria das crianças que desempenham trabalho infantil, como foi o caso desse menino de ontem, né? E olha que tem uma câmera do olho vivo ali, né? Para quem quiser consultar, para ver que eu não estou mentindo, mas consulte a câmera do olho vivo por volta das 5 horas da tarde na Praça Nossa Senhora da Glória, que fica em Contagem, no bairro Eldorado. Que vão ver que eu não estou mentindo. Era um menino, uma criança trabalhando sozinha, sem pai, sem mãe, sem nada, sem responsável ali. E toda essa situação ocorreu. Vocês podem aí atrás, se vocês têm o direito de encontrar isso aí, vocês vão encontrar essa situação. Porque está gravada, está filmada. Tem uma câmera do olho vivo lá no alto, ali, que registra tudo. E ainda assim não fez nada. Não fizeram nada, cara. Não fizeram nada. Isso aí me deixou angustiado. E aí você deve pensar, pô, Lucas, por que você não se sente culpado? Eu tenho que me culpar por qual caralho? Me fala. Qual é o motivo pelo qual eu tenho que me sentir culpado por isso tudo? Ah, mas me fizeram isso e aquilo. Nossa, será que eu agi errado? Será que eu não podia ter ido lá ajudar o menino e tal? Eu que fui o errado dessa situação. Eu tenho ódio dessa sociedade de merda. Das minhas autoridades, todas eu tenho ódio. Não prestam pra bosta nenhuma na minha vida. Tanto a PM, quanto a Polícia Civil, quanto a Guarda Municipal, eu não tenho apreço nenhum
pelas autoridades que dizem que são competentes para me defender. Eu acho que todas essas pessoas que aí compõem deveriam ser cuspidas pela própria farda, porque não são competentes. Apenas estão ali para receber o salário que é oferecido pelo próprio cargo. Porque de resto, para mim não tem utilidade não. E nem para as pessoas que fazem parte do meu círculo social. É por isso que muitas criticam, por isso que muitas cospem, cagam para a polícia, para as autoridades que deveriam agir em prol da sociedade, e não de uma parcela da sociedade apenas. Cagam para a polícia. E a mesma coisa que eu tô pensando hoje, cara. O tanto de coisa que eu já fiz para esse canal, neste canal aqui, indo a favor da PM, sabe? A favor da polícia, etc e tal. Mas eu vou dizer, eu cago pra polícia hoje. Eu cago. Não serve pra nada. Pelo menos pra minha vida, nunca fez nada. Nada mesmo. Nada. E eu tô cansado. Eu tô cansado da injustiça do meu país. Eu tô cansado dessa sociedade que me julga como se eu fosse um baladeiro, um burro, né? Que não tem nada a acrescentar, mesmo eu trabalhando, estudando, quase formado em jornalismo, meu segundo ensino superior, a sociedade simplesmente decide me olhar pela minha capa. E foda-se. Eu já tô esgotado, cara. Eu quero que a justiça do meu país se foda. Eu quero que a justiça do meu país tome no cu. De verdade mesmo. Eu espero mesmo que venha uma tirania não, uma decisão popular, onde todo o povo forme um grupo, se ajunte e derrube a tirania vigente. Mas o povo consciente, eu espero que isso aconteça, mas da maneira mais caótica possível. Vocês falam, poxa, Lucas, você está sendo aí um revolucionário, né? Um reacionário. Olha, em muitas opiniões desse canal aqui, eu fui um reacionário. E eu sou um reacionário em muitas questões. Por mais que eu seja um conservador, eu acredito que tem coisas que são tão indignantes, mas tão baixas, tão miseráveis, que a única coisa que resta é a indignação mesmo, é a revolta e partir pro caos. Eu tenho isso pra minha vida, porque em outras questões, vamos tentar de maneira burocrática, não funciona. É só enxugar gelo. Eu sou uma pessoa que tenta encontrar a solução prática. E eu acredito que a violência seja a resposta para muita coisa. Especialmente para derrubar a tirania aqui vigente. E eu espero que isso aconteça do fundo do meu coração. Que o caos aconteça e muita gente saia de sua posição por meio de pés na bunda. Ontem mesmo morreu um rapaz numa UPA, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Morreu assentado numa porra de uma cadeira, cara. Chegou no hospital ali, sofreu várias dores pelo corpo, não foi atendido e morreu numa cadeira. E filmaram ele morto lá, sentado numa cadeira. Onde está a justiça nessa desgraça de país chamado Brasil? Onde está? Onde se encontra? Fala pra mim. Isso não teve repercussão, isso não caiu na mídia. Pode ter caído na mídia regional, mas não teve a repercussão que merecia ter. Onde está a justiça desta desgraça de país? Não tem. As pessoas já não têm amor, já não têm solidariedade, já não têm aquilo que Cristo mandou ter, que é amor ao próximo. Então eu quero mais que esse país se foda. Eu quero que essa sociedade de merda se foda mesmo. E não venha falar, Lucas, você está perdendo a razão por se revoltar. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Você não sabe o que é injustiça, você não sabe o que é isso. É muito fácil você falar, é muito confortável você falar isso quando não é com você. Quero mais é que este país se foda mesmo, cara. Que eu já tô esgotado. Eu quero chegar um momento que eu vou falar o seguinte, eu não vou fazer mais nada para este país. Eu quero que todo mundo vá tomar no cu. Todo mundo, e foda-se essa merda. Foda-se o YouTube, foda-se o Brasil, foda-se todo mundo. Ninguém merece o trabalho que eu faço aqui. Ninguém me merece como pessoa. Ninguém me merece como intelectual que vem aqui pra trazer para as pessoas a liberdade. Ninguém me merece, cara.
Ninguém, nem da minha família, nem nessa sociedade de merda. Chega. Eu já tô esgotado. Eu quero que este país se foda.